Olá, turmas do primeiro ano. Bom dia para você que está assistindo essa aula pela manhã. Boa tarde para você que está aqui no horário da tarde. E boa noite para você que está assistindo essa videoaula, tá bom? Eu espero que vocês tenham uma terça-feira maravilhosa. E quem já está encerrando a terça-feira, que você tenha uma noite abençoada. Quero convidar vocês para fazermos nosso momento de acolhida. Mas já fiz lá na aula da professora Ana. Vamos fazer mais uma vez, porque é sempre bom sermos gratos e agradecer ao Senhor pelo dia que Ele nos deu. Hoje nós vamos fazer a oração do Espírito Santo, aquela oração que a gente sempre fazia na escola e costumeiramente estamos fazendo aqui nos nossos vídeos também, para que vocês não esqueçam, tá bom? Então vamos lá, eu gostaria que vocês repetissem comigo, se puderem, essa oração do Espírito Santo que é muito linda. Vamos lá. Ó Espírito Santo, amor do Pai e do Filho, inspirai-me sempre o que devo pensar, o que devo dizer, como devo dizer, o que devo calar, o que devo escrever, como devo agir, o que devo fazer para obter a vossa glória, o bem do mundo e minha própria santificação. Amém. Realizamos essa oração linda. Agora, eu quero chamar a atenção de vocês para que a gente possa fazer aqui, realizar a correção da nossa atividade de matemática. Lembrando que nós ainda estamos utilizando o módulo 3, que é esse livrinho aqui. E nós estaremos agora realizando a correção da página 113, tá? Que é referente ao quê? A centímetro, ok? Quero que você acompanhe com atenção a correção para que, por um acaso, você tenha feito errado, tenha se equivocado, tenha colocado alguma resposta contrária da resposta correta, você possa estar alterando, tá? Apagando e colocando a resposta correta, tá bom? Vamos lá. Aqui na primeira questão, nós iríamos observar esta régua para fazer o quê? Olha só. O comprimento do número 0 até o número 1 é 1 centímetro, que a gente já sabe, né? O número final é o resultado do centímetro que eu tenho. Na régua, quantos centímetros há? Aí lá na primeira questão, no primeiro item, que é o item A, diz assim, de 0 até 2. Vamos observar aqui. De 0 até 2, quantos centímetros nós vamos ter? O 0, ele não é nada. Eu sei que quando eu chego aqui no número 2, que é o último número que ele está perguntando, então o meu resultado vai ser esse, ó, 2, tá? Então, o item A, a resposta é o quê? A resposta que você vai colocar lá no tracinho é o número 2, ok? No item B, o que é que pergunta aí? De 0 até 3, você iria observar também, vamos lá? Aqui do 0 até o 3, quantos centímetros nós temos? Vamos lá. 1 centímetro, 2 centímetros, 3 centímetros, né? Que é esse númerozinho aqui, tá? Então, vamos colocar aqui, ó. 3 centímetros, ok? No 6. Do 0 até o 5, vocês já sabem, né? 5 centímetros. D, tá bom? Qual é a resposta? Do 3 até o 4, 1 centímetro. É sim, sabe por quê? Ó, vamos observar. Eu tenho aqui o 3, tá? E aqui o 4. Eu só vou contar, ó, esse centímetro aqui. Então, é só 1 centímetro, tá bom? Coloquei.
é do 3 até o 5. Quantos centímetros eu vou contar? Do 3 até o 5. Vamos contar comigo. Eu já tenho 3 aqui, então. Um espaço, 1 centímetro. Outro espaço, 2 centímetros, porque eu já cheguei no 5. Então, quantos centímetros eu tenho aí? Eu tenho 2, não é? Do 3 até o 5 eu conto 2 centímetros. No F, do 3 até o 6, quantos centímetros vocês contaram? 3 centímetros. No G, quantos centímetros vocês contaram do 3 até o 7? 4 centímetros. E no H, quantos centímetros vocês contaram do 4 até o 9? 5 centímetros. Ok? Observem aí a resposta, tá igual de vocês. Pode dar uma pausa no vídeo para observar, bom? Ah, professora, eu errei. Não tem problema, nós estamos aqui para errar, aprender, refazer. Então, como é que você contou aí, ó? Vamos lá. De um espaço, de um número ao outro, você vai contando 1 centímetro, 2 centímetros. Quando você conta direto, a partir do 0, né? Se eu for olhar aqui, do 0 ao 11, quantos centímetros? Cada espacinho desse que eu vou contar vai dar 11 centímetros. Mas se eu começar a contar de um número, como a gente viu aqui em alguns casos, do 5 ao 7, quantos centímetros eu vou ter? Então, quando você vai contando aqui, do 5 ao 7, ó, 5 aqui e o 7 aqui, quantos centímetros eu vou contar? 1, 2. Aí você vai ter esse resultado, tá bom? A outra questão que nós temos aqui. Leonardo mediu o comprimento de seu lápis utilizando uma régua. Para isso, ele posicionou uma das partes do lápis no 0, tá? Como mostra a figura. Observe e depois complete a frase. Nós iremos observar aqui o lápis, tá? Onde ele coloca aqui no 0, estão vendo? E foi observar aqui onde terminou. Tem até o tracinho indicando. Aí você iria completar quantos centímetros deu o lápis de Leonardo. Quando você observa a imagem, você já vê que o lápis termina aqui, ó, no 13, não é? Então, como é que você iria escrever aí? O lápis de Leonardo tem, aí você iria registrar o número 13, tá bom? Registrar lá na questão, o número 13, esse número aqui, ok? O lápis de Leonardo tem 13 centímetros de comprimento. Resolveu a atividade? Ótimo! O que é que nós vamos ver hoje? Nós vamos fazer uma pequena revisão do que a gente acabou de estudar. Nós estamos estudando esses dias medida de comprimento, não é? Mas nós estamos falando sobre medidas. Quando nós iniciamos o capítulo 8, nós falamos para vocês sobre as medidas. E o que foi que eu mostrei para vocês? Eu disse para vocês que aí nas medidas eu tanto tenho a medida de comprimento, que é onde eu vou utilizar a medida de comprimento para quê? Para observar o tamanho das coisas. Eu posso olhar através da medida de comprimento a altura, através da medida de comprimento também. O que mais que eu posso observar? Eu posso compreender, né, questão de tamanho entre dois elementos, posso comparar, tá bom? Na medida de comprimento, o que mais que a gente viu? Que o nosso corpo, antigamente,
antes mesmo da necessidade de contar, tá? De contar assim, 1, 2, de saber a quantidade. Antes mesmo de saber contar, de saber a quantidade, as pessoas precisavam saber o tamanho das coisas, né? Então elas utilizavam as partes do corpo. E quais foram as partes do corpo que a gente mais observou aí que as pessoas utilizavam? As mãos, onde nós vamos dizer que elas trabalhavam o palmo. O que mais? O pé, onde elas iriam trabalhar o tamanho para medir terrenos, né? Os espaços das coisas, das casas. O passo, onde elas poderiam fazer medições maiores, como de terrenos, na verdade. Isso mesmo, de estradas. Então, assim, por muito tempo as pessoas utilizavam esse método bem antigo, né? Mas o nosso corpo, ele é diferente um do outro. Então, por isso que as pessoas necessitavam de outro tipo de instrumento. Então, elas criaram objetos que auxiliassem, que ajudassem a descobrir o tamanho das coisas de uma maneira exata, de uma maneira correta, onde tudo que você utilizasse para medir, todos pudessem utilizar também, tá bom? Nós também vimos que quando falamos de medida, existe um outro tipo de medida, que é a medida do tempo, que logo, logo vocês vão estar estudando, mas que eu já estou mostrando para vocês irem aprendendo que existe esse outro tipo de medida, para quando a gente chegar nesse conteúdo, você já está bem craque, tá bom? E que a medida de tempo, né? Nós trabalhamos com relógio, nós trabalhamos com calendário, mas que antes as pessoas utilizavam medidas de tempo através do dia, né? Então elas teriam que conhecer o quê? O período que estavam, se era dia, se era noite. Elas se baseavam também pelo céu, onde elas observavam a lua, onde elas observavam o sol. Algumas pessoas hoje em dia, né, quando não estão com o relógio, elas tentam se basear pelo horário, observando o céu, observando o sol, né? Quando o sol, trouxe até a imagem do sol de novo para vocês, aquele sol animado, que tem criança que gosta muito desses desenhos assim animados. Quando nós observamos o sol ao longo do dia, nós podemos observar e ter mais ou menos, né, a noção, estimar, lembra que eu falei de estimar ontem? Nós podemos estimar mais ou menos o horário. Quando o sol está bem no meio, bem no centro assim do céu, como às vezes as pessoas dizem, o sol está bem no meio da minha cabeça, né? Está bem no meio. As pessoas falam que é meio-dia, tá? Nós também podemos observar quando o sol está se pondo ou nascendo e estimar aproximadamente o horário também daquele, mas nada como o nosso relógio, né, para dizer exatamente que horas que nós estamos, tá bom? Então essas medidas vocês já viram bastante, eu tenho certeza que vocês compreenderam muito quando falamos das medidas. Outra coisa também que nós conversamos muito sobre as medidas, né? Dentro das medidas de comprimento, o que foi que nós falamos muito? Nós falamos sobre a noção de altura, né? A noção de tamanho, o que é maior, o que é menor. Nós vimos até algumas questões que falavam sobre isso. Também vimos algumas situações onde podemos observar alguns instrumentos, né, que são utilizados para medir comprimentos, né? Nós vimos a régua, vimos a trena, vimos várias situações. Então, o que é que você vai fazer, tá bom? Trabalhando esse conteúdo de medida de comprimento, que são os tamanhos, o que você vai realizar aí no seu caderno? Vamos prestar bastante atenção, porque ao assistir o vídeo, você vai ter a noção do que você vai fazer, tá bom? Eu não vou mandar uma folha, porque você vai realizar essa atividade no seu caderno de acordo com a orientação que eu estou te passando agora. Então vamos lá. No seu caderno, você vai colocar o seguinte: você vai colocar a medição, tá? Você vai
observar e medir utilizando algum instrumento de medida. No caso, vocês vão precisar de uma trena, que é o mais ideal, ou uma fita métrica. Para observar o quê? Para você anotar o tamanho das pessoas da sua casa. Você vai colocar lá o cabeçalho no seu caderno, com o nome da escola, com o seu nome, com a turminha que você faz parte, identificar, tá certo? E registrar o tamanho de cada pessoa. Você vai lá, coloca o seu nome, tá? Coloca o seu tamanho. O nome do papai, coloca o tamanho do papai. Qual é a altura que o seu pai tem? A altura da sua mãe, do seu irmãozinho, para que você possa observar o tamanho de cada pessoa, utilizando a medida de comprimento, tá certo? Então, eu espero essa devolutiva de vocês. Essa atividade vai ser realizada no caderno, não vai ser no livro. Então, façam bem fácil, bem prática, tá bom? E eu espero a devolutiva. Não esqueçam, tá certo? Beijo para vocês. Um resto de dia ou uma noite maravilhosa. Tchau, até o próximo vídeo.